Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para você, torcedor. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, hoje temos rodada de Libertadores e você que quiser fazer sua aposta esportiva é onde? É lá na 1xBet. Vou dar algumas dicas bem legais aqui para vocês estarem apostando. E eu sei que vocês vão dar uma secada em alguns jogos. Então por que não dar uma secada e fazer uma apostinha também? Vamos aos jogos de hoje. Teremos Racing e Flamengo. Você vai dar uma secada nesse jogo aí. Coloca uma graninha no Racing lá. O Racing joga em casa. O Flamengo não atravessa um bom momento. Teremos também Libertad e Atlético Paranaense. Um jogo legal. Fortaleza e Estudiantes. E o Botafogo, que vem liderando aí o Brasileirão, vai jogar pela Sul-Americana contra a equipe da LDU. Você deve dar aquela secadinha também. Então vai lá na 1xBet, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastra e comece a apostar. Utilizando o cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? E além disso, você ainda ajuda aqui o meu trabalho. Quer me ajudar de alguma forma e quer fazer aquela fezinha também, faça lá na 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Beleza? Dito isso, vamos agora trazer a outra parte da entrevista do presidente Jorge Salgado e eu vou fazer uma análise das coisas que foram ditas por ele aqui. Agradecer imensamente novamente o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi e do canal Wellington Campos FC. Por gentileza, se você ainda não é inscrito lá no canal do Wellington Campos, se inscreve lá. Tem várias entrevistas exclusivas. O Wellington também cobre o dia a dia do Vasco. Porra, não à toa tem um apelido de ídolo aí pela imprensa carioca. O cara é muito gentil e faz um trabalho maravilhoso e sensacional, tá? Então vou deixar mais um trecho da entrevista dele com o presidente Jorge Salgado e vocês vão ver alguns temas importantes que eu vou fazer uma análise no retorno aqui. Ele vai ser questionado sobre a questão de se ele é candidato ou não para as eleições de novembro, vai fazer um balanço da sua gestão que está chegando ao fim, né? O mandato dele acaba agora no final do ano. Ele vai também comentar também a importância daquela demissão em massa que foi feita ali em 2021, mais de 200 funcionários mandaram embora, que à época muitos torcedores ficaram chateados e tal, pô, como é que pode estar mandando funcionário embora? Mas foi importante, eu vou comentar isso também. Ele cita, ao falar de SAF, que acredita que 90% dos clubes brasileiros, principalmente aí os grandes endividados, todos devem virar SAF, nesse percentual aí de 90%. Ele vai fazer um apelo para as pessoas também virarem sócios proprietários do Vasco por causa do clube associativo. E ele vai trazer algumas novidades aí que estão acontecendo no clube social. Inclusive, a equipe de basquete está voltando, deve disputar a NBB. Então, com vocês, o presidente Jorge Salgado, falando sobre esses temas. E na volta eu faço uma análise desses temas aqui. Confere aí. E mais uma vez, muito obrigado ao companheiro Wellington Campos. Se inscrevam no canal dele, Wellington Campos FC. Presidente Jorge Salgado, tem eleição no final do ano. O senhor vai concorrer até para concluir isso que o senhor está falando de fazer o novo São Januário. O senhor tinha prometido de pagar as dívidas do Vasco. O senhor está conseguindo através da SAF. O senhor é candidato? Não, se eu tiver que responder agora de bate-pronto, eu não sou candidato. Mas você pode estudar? Mas é muito cedo ainda para a gente ter qualquer decisão em relação a isso. A eleição é em novembro, né? A eleição é só em novembro. Eu acho que a definição do quadro eleitoral vai se dar na metade do ano, mais ou menos, agosto. Julho, agosto ali vai ter definição. A gente vai estudar o quadro eleitoral, vamos ver quais são os candidatos e vamos ver também como é que a gente vai se posicionar como situação para essa eleição. E o senhor está satisfeito com tudo que foi feito com a SAF? O torcedor às vezes acha que não foi legal, um ou outro. É um ano político, a gente entende isso. Mas um homem que tem a caneta, que várias vezes bateu na sua porta, chegando um papel, mais uma conta, mais uma dívida e tudo. Qual o balanço que o senhor faz hoje para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco, Jorge Salgado? Olha, sinceramente, o balanço é extremamente positivo. Se
você imaginar, parece... Às vezes eu não acredito no que eu estou vendo e no que está acontecendo atualmente. Estou te dizendo isso porque há 2 anos e meio atrás, quando eu assumi, nós tínhamos mais ou menos 5 meses de salário atrasado, o clube na 2ª divisão, sem cota de televisão, Sem time. sem time, o time tinha acabado de cair, eu fiquei com custo de 1ª divisão, com receita de 2ª divisão, o endividamento pulou de 600 e poucos milhões para 850 milhões, a receita caiu para 130, 140 milhões, então a tragédia, era um caos administrar o Vasco. Dormia pouco, vou te dizer. Acordava de madrugada, sonhando com conta. O Wellington, foi muito duro resolver os problemas, mas aos poucos e com muita resiliência, com muita persistência, montei uma equipe também de primeiríssima qualidade, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu ter a melhor diretoria do Vasco dos últimos anos, com certeza. A gente reformulou várias e várias coisas, fiz uma reforma administrativa, infelizmente me custou, mas eu tive que dispensar mais ou menos 200 funcionários, eu tinha uma folha absolutamente irreal. Impagável. Impagável, tinha 720 funcionários. O nosso complexo opera com bastante menos gente. Enfim, tive que renegociar as dívidas do Vasco, tive que renegociar dívidas com jogadores, tive que montar um time com 9 dias, 10 dias entre a 1ª e a 2ª divisão. Então foi muito, muito difícil. O 2º ano já começou a melhorar com a perspectiva, a partir do momento que a gente tomou a decisão de fazer a SAF. Então a gente preparou o clube do ponto de vista de governança, do ponto de vista de processos internos, para abordar os investidores que estivessem interessados em investir no Vasco. E a gente teve sucesso. A gente pesquisou mais ou menos, endereçou cartas a mais ou menos 60 investidores pelo mundo inteiro, no mundo inteiro. No final vieram mais ou menos 26 respostas, ficaram mais ou menos 12 interessados, foi diminuindo até que a gente conseguiu fazer esse acordo com a SAF, que foi um acordo, a meu modo de ver, bastante bom e vantajoso para o clube. Se você imaginar que eu consegui transferir 700 milhões para a responsabilidade da SAF de dívida e receber uma injeção de capital de 700 milhões, não é brincadeira o que a gente conseguiu, não. E ter ainda 30% de ação da SAF. Então eu acho que, modéstia à parte, eu acho que a gente marcou um gol de placa. E não tenho dúvida nenhuma que todos os clubes, na sua grande maioria, diria 90%, vai caminhar nessa direção. É o dinheiro novo que entra, né, presidente? Além do dinheiro novo, você está profissionalizando, melhorando a gestão do futebol, separando da política do clube. Esse que é o detalhe. Para a gente fechar, presidente, te agradecer essa ótima entrevista esclarecedora e te desejando boa sorte para a sequência desse campeonato brasileiro. O que você queria falar para o torcedor, chamar para o cara ser sócio do Vasco? O que o senhor queria dizer? Eu queria fazer um apelo chamativo, dizer que o vascaíno deveria ser um sócio proprietário do Vasco, um sócio estatutário. Por que isso? Porque ele vai contribuir para a melhoria da associação. O que é essa melhoria? A gente vai ter equipamentos melhores na sede da Lagoa, na sede do Calabouço, vai ter mais competitividade nos esportes olímpicos. Esse ano a gente está retomando o basquete, já estamos disputando o campeonato nas categorias de 14, 15, 16 anos e no segundo semestre vamos começar novamente a competir na NBB. Natação, nós estamos competindo mais ou menos em 12, 13 já esportes olímpicos, todos eles autossustentáveis. E essa vai ser a nossa direção.
Está faltando ainda a gente ter a certidão zerada de pagamento de impostos, que está na reta final. E assim que a gente tiver, nós vamos captar recursos via incentivo fiscal para financiar um time forte de basquete, um time forte de futsal, um time forte de voleibol. Então, a nossa direção é essa, é fortalecer os esportes olímpicos, proporcionar mais conforto para os sócios, tanto na sede do Calabouço quanto na sede da Lagoa. A sede do Calabouço já foi totalmente recuperada. Maravilhosa. A sede da Lagoa está sendo totalmente recuperada depois de não sei quantos mil anos. Agradecer ao nosso querido Zé Comé com sua trabalho turma. Extraordinário do Zé Comé com a nossa turma, com a turma dele. Eu tive lá com o Zé ontem, domingo, lá na Lagoa. Então, a gente está bastante... Sabe que eu já doei várias vezes, presidente? É mesmo, é? Espetáculo. Eu compro as rifas lá para ajudar, porque tem que ajudar. Cara, e os caras não têm nenhum interesse político, é coração vascaíno. Coração de vascaíno, você sabe muito bem que é isso que inspira as pessoas. Eu procuro inspirar um pouco aí também as pessoas, porque eu sou um doador antigo do Vasco. Eu sei. Todo mundo sabe que na hora do sufoco liga pro Jorge. É o Banco JS que entra em campo. Ele continua aberto ou está fechado agora? Agora o clube está andando sozinho, não está precisando de recurso. Estamos com salários absolutamente em dias, pagamento de impostos em dia. Então é um novo Vasco. Eu estou muito otimista com o futuro do Vasco. Se a gente tiver juízo, se a gente tiver bons presidentes, eu vou deixar um legado e quero que as pessoas que assumam lembrem desse legado, para a gente não cometer erros aí do passado, que a gente não tem nenhuma necessidade de endividamento. A gente pode viver com as próprias pernas, se tiver juízo, se tiver responsabilidade. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o presidente Jorge Salgado, vamos aqui começar algumas análises. Primeiro, ele cita aí que por hora não é candidato para a eleição do final do ano. Alguns players começaram a lançar as suas candidaturas. Se eu não me engano, por agora tem 2 candidaturas lançadas só. Normalmente, a galera começa a lançar candidatura mais lá para o final do ano. O Levenciano, que concorreu na última eleição, por hora falou que também ainda não é candidato, a princípio não deve nem vir para a eleição, o que não quer dizer que isso não pode mudar. A informação que eu tinha de bastidor é que o Salgado não concorreria a essa eleição e a tendência era ele indicar alguém de situação. Vitor Roma, talvez ali o Osório, não ficou definido. Mas o Salgado agora está dizendo já que por hora não é candidato e até lá julho, agosto, ele vai analisar isso. Se lança a candidatura ou se indica alguém de situação, tá? Dito isso, ele faz um balanço da sua gestão como um todo. Ele cita que, ele olha e vê o que está acontecendo no Vasco hoje. Ele fala que tem hora que parece que não dá para acreditar. Porque ele chegou com 5 meses de salário atrasados, o clube rebaixado, aí vai um parêntese aqui, 95%, ou talvez até mais daquele rebaixamento, está na conta do Campelo. O Salgado assume faltando 11 rodadas, e aí você pega um time que não foi você que montou, o que ele conseguiu fazer foi trazer o Luxemburgo. Quando o Luxemburgo chega, falei, não vai cair, comemorei igual um maluco. Eu lembro que foi dia 31 de dezembro, eu tava viajando em Paulo de Fronteira, eu lembro muito bem, de eu parar tudo no meu Réveillon e ir correndo, quase em cima da virada, fazer um vídeo para anunciar o retorno do Luxemburgo. Mas o Luxemburgo era tava com o Vasco, primeiro time fora da zona, a 1 ponto, alguma coisa assim. A gente começa jogando muito bem contra o Atlético Goianiense, por detalhe não ganha do Botafogo, o time vai e de repente aquela pipa para baixo lá. Mas ele tem uma pequena parcela daquele rebaixamento. 21 é um ano estranho pelo seguinte, quando o elenco do Vasco é montado, eu lembro muito bem, na época da tropa do Angry Bird, Passarô Del Bicho, a galera elogiava muito ele tá conseguindo limpar o elenco e fazendo bons acordos, né? Conseguindo recolocar esses jogadores em outros clubes, às vezes negociando para liberar dívida e tal. E os reforços que foram chegando, muita gente falou assim também no começo, né? Esse time aí da Série B tá melhor do que o time da Série A. Foi chegando ali Zeca, que era um lateral de nome.
Marquinhos Gabriel, que era um cara que tinha tido uma carreira legal, o Hernando, que foi muito mal no Vasco, mas também sempre teve uma carreira regular, uma carreira bacana, né? O Castanho ficou mantido, o Morato, um jogador ali que, pô, pra Série B, ok e tal, o Germancano foi mantido, o Léo Jabá tinha sido com a grande promessa do Corinthians, tinha sido campeão grego, voando no PAOK, mas teve uma lesão grave de joelho e só retornou ao Brasil por causa desse problema do joelho, então tinha uma expectativa do Vasco recuperá-lo, coisa que não acabou de fato acontecendo. E o Vasco vai para aquela Série B com a folha mais alta disparado. Então, quando o elenco é montado, a gente fala, pô, cara, vai dar pra gente subir com tranquilidade. Inclusive, era tido por todos à época como o melhor elenco daquela Série B. E o Botafogo, que era o patinho feio, que todos colocavam que não ia nem subir, né, e começa realmente muito mal o brasileiro da Série B. E a chegada do Anderson Moreira, o clube dá uma arrancada ali e acaba batendo até campeão, o Vasco acabou tendo um ano péssimo. Mas, num primeiro momento, na montagem, todos diziam que realmente o Vasco ia passar um ano tranquilo. Tinha feito um estadual, ok, acabou não indo para as finais. Mas meteu aquele 3x1 no Flamengo, que estava ganhando de 3x0. Né? Tinha feito bons jogos, acabou sendo campeão da Taça Rio em cima do Botafogo. Mas quando chega o brasileiro, o negócio degringola. Acho que foi extremamente mal gerido o departamento de futebol, aquela troca do Marcelo Cabo, naquele negócio de que tem que jogar mais, tem que jogar melhor, porque não dá para ficar ganhando de 1x0 tomando um sufoco desgraçado. Aquilo arrebentou o Vasco. A tentativa de botar o Lisca, botar mais para frente, ele goleia o Guarani, o Vasco, opa, acho que melhorou, mas depois, ó, foi ladeira abaixo. O Fernando Diniz chega junto com o Nenê, tem uma arrancada para tentar salvar, o Vasco começa a tirar os pontos e encurtar para chegar no G4, mas chegam os fatídicos jogos do Guarani e do Sampaio Corrêa, e aí o negócio degringola, e aí você vê que o time largou. Ah, não vai dar mais não, e aí a galera meio que foi levando, e o time começou a perder, ao ponto de no final ficar um negócio esquisito, você olhando até para a zona de rebaixamento, e o Vasco teve seu pior temporada da história disparado. Aqui vai um parênteses, já falei isso várias vezes, eu acho, comandando o departamento de futebol, Salgado foi disparado o pior presidente da história do Vasco. Haja vista que ele pega 10 rodadas de um time que não foi ele que montou ali, mas o time estava fora da zona de rebaixamento por um ponto. Ele acabou caindo, uma parcela muito pequena dele, mas ele tem. No ano seguinte, ele é o primeiro e único presidente da história do Vasco que joga a segunda divisão e não traz o time de volta. E em 2022, aí foi um ano 70% dele, vai, porque a SAF assume em setembro, né? Então a SAF também tem uma responsabilidade, mas não toda, pelaquela temporada. Ele consegue colocar o Vasco de volta na primeira divisão, mas daquele jeito, né? Uma Série B com um sofrimento desgraçado após o clube abrir mais aí de 10 pontos dentro do G4, acaba se classificando na última rodada na tal da Batalha de Itu, com um monte de gente quase infartando. Então, por esses motivos, eu julgo ele ter sido esportivamente o pior presidente da história do Vasco. Administrativamente falando, aí a conversa já muda. A gente tem que começar a debater algumas coisas, a gestão dele está chegando ao final, faltam aí, ele entrega o cargo em janeiro, né, 1º de janeiro, o novo presidente assume, então ele tem mais aí 7 meses, 8 meses, né, porque tem o mês de maio inteiro, mais os outros 7 meses, 8 meses de gestão. Esse ano é um ano que quem comanda o futebol é a SAF, de ponta a ponta. Então o resultado de campo não dá para atribuir em nada ao Salgado, né? Então a gente vai ter que falar só do clube associativo, que hoje não tem muitas atribuições. Então a gente vai ter que fazer um balanço mesmo da temporada inteira do ano passado, mais a negociação que ele fez da SAF e algumas questões administrativas. Então assim, administrativamente, o que a gente pode dizer? Cara, gostando ou não, se o Vasco vive um outro momento hoje com a SAF, foi ele que negociou. Eu tenho a percepção que, independente de quem fosse o presidente do Vasco, todos aceitariam a SAF e caminhariam para encontrar um bom player para comprar a nossa SAF. Aí é que entra a questão. Eu acho que até aqui a 777 tem se mostrado uma boa empresa. Eu tenho gostado do que eu tenho visto.
são sérios, éticos, profissionais, cumprem ali o que prometem. Vai um grande parêntese aqui. O único senão que eu tenho com a 777 até aqui foi a bendita da fala do Josh Wander na entrevista que ele deu ao GE ano passado. E pra mim ele mentiu. Ponto pacífico, tá? Quando ele cita que era a última vez que Vasco e Flamengo jogariam ali com um orçamento diferente. Talvez ele não tenha escolhido bem as palavras, o que ele pode ter, o que ele quis dizer com aquela entrevista era, ó, o Vasco não é um clube mais com problema financeiro, a gente vai voltar a competir, mas não foram bem essas palavras que ele utilizou. Quando ele fala que é a última vez que os clubes se enfrentam com uma desigualdade financeira, eu subentendo que a partir da temporada seguinte eu teria o mesmo orçamento que o Flamengo. E não iria acontecer isso da noite pro dia. Esse é o senão que eu tenho. E muitas vezes, muita gente usa aquilo para jogar na cara do que a 777 deveria estar entregando ao Vasco. E eu tenho a plena convicção de que não se faz um time vitorioso e campeão da noite pro dia. É um processo paulatino. Inclusive está em contrato que o Vasco tem que estar até 2026 entre as 5 maiores folhas do futebol brasileiro. Tá? Se isso não acontecer, para a 777 tirar o lucro dela, da empresa, eles têm que pelo menos ser campeão de algum grande título, tá? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, algum grande título o Vasco tem que ganhar. Se não, o que eles podem tirar do lucro fica muito pequenininho. Para eles poderem tirar um lucro maior, eles têm que conquistar algum título ou o Vasco está entre as 5 maiores folhas do país. Então, naturalmente, eles vão fazer mais investimento e vão ter que entregar desempenho esportivo. Ou então, vão tirar uma fatia muito pequena do lucro. E o restante vai ter que ser reinvestido dentro da SAF do Vasco, tá? Então, é um processo que eu acredito que caminha paulatinamente. Então, eu acho que a 777 foi um ótimo player, eu não tenho o que reclamar deles até aqui, a não ser essa fala do Josh. Voltando a falar de gestão, uma atitude impopular do Salgado, mas que foi fundamental para o clube, foi a demissão de mais de 200 funcionários. Tanto é que ninguém reclama hoje que o Vasco não tem funcionário suficiente para o clube operar. Tudo no Vasco funciona perfeitamente bem, né? Os funcionários trabalham fazendo o seu serviço e está tudo legal. O que estava nítido com isso, e na época muita gente reclamou, porque é muito triste de fato você ver pessoas sendo demitidas, ainda mais pessoas que são funcionárias do Vasco, né? Aí que a gente tem uma sensibilidade ainda maior para isso, mas o Vasco mandou 200 funcionários embora e o clube hoje continua funcionando perfeitamente. É sinal de que o Vasco tinha virado, no bom sentido, cabide de emprego. Tinha mais empregos ofertados dentro do Vasco do que de fato necessitava. E isso dava um custo muito mais alto para a operação do clube. O Vasco passou a ter um gasto muito menor com folha salarial. O que eu discuto foi a forma como essa galera foi mandada embora. Porque o que a gente viu na época é que tinham pessoas ainda com coisas a receber, não estavam com salários em dia e foram mandadas embora num primeiro momento sem receber os seus direitos. Aí teve aquela ação coletiva, um acordo, não lembro bem se foi com o Ministério do Trabalho, enfim, aí foi feito um acordo e foi pago os direitos daquela galera, tá? Então, a forma como a demissão ocorreu foi o que me irritou na época, mas a demissão eu acho que foi fundamental, tanto é que o clube funciona normalmente hoje com muito menos pessoas e naturalmente o custo foi muito reduzido. Ele fala da tal da reforma administrativa que foi positiva. Além disso, o Vasco, com a chegada do Vitor Roma, aumentou em muito as rúbricas de marketing dentro do clube, coisa que eu tenho sentido falta da SAF. Desde que a SAF entrou, a gente só viu a renovação do contrato da patrocinadora Master, mas não vimos novos patrocinadores chegando com valores altos. Eu acho que está muito tímido e muito lento o departamento de marketing com a SAF. O Vitor Roma, mesmo na segunda divisão, por 2 temporadas, foi conseguindo trazer mais patrocinadores para o Vasco e aumentar as rúbricas, mais até do que quando o time estava na primeira divisão. E acho que a pasta do Vitor Roma foi a que teve mais destaque aí
dentro da gestão do Salgado. E o futebol foi uma tragédia que ele mesmo, durante muito tempo, foi o vice-presidente de futebol e não delegou isso para ninguém. E foi uma tragédia o futebol comandado pelo Jorge Salgado e a sua gestão. Tá? Ele cita que 90% dos clubes devem caminhar para a SAF. A gente está vendo o Atlético Mineiro estourar 2 bilhões de dívida agora. O Atlético está numa situação assim, não beira ao desespero, porque os 3R estão socando dinheiro e fazendo o que podem, mas eles estão desesperados para aprovar a SAF. Estão fazendo o possível e o impossível. Eles, por exemplo, colocaram à venda um shopping center que o Atlético é proprietário, e quem ia comprar tinha feito uma proposta de 300 milhões, já recuou, está oferecendo a metade. Em vez de comprar tudo, quer comprar só a metade. O Atlético contava com essa grana, o Atlético tem atrasado, vira e mexe já salário, direito de imagem, tem começado a vender jogadores, né, para poder dar uma desanuviada ali na folha deles. O negócio está muito esquisito. A dívida do Atlético só do ano passado para cá aumentou em mais de 100 milhões de reais. Então o Atlético é um clube que está desesperado para entrar no modelo de SAF, e virão outros, tá? Eu não tenho dúvida disso. Tem muito clube aí enxugando gelo, às vezes até... Vê o São Paulo, por exemplo. São Paulo está na draga danada, todo ano gasta, acaba não tendo retorno esportivo, e todo ano vira o balanço do São Paulo, só está aumentando a dívida. Enfim, então, não sei se 90%, mas uma galera aí, o Curitiba também caminhou para a SAF, então a galera aí vai, eu acredito que no médio e longo prazo vai virar SAF sim, mas 90% aí eu não sei se realmente vai ser isso. Para finalizar, ele fala sobre o clube associativo, a importância da galera ser sócio para manter as sedes bem. A sede do Calabouço, eu tive lá quando eu participei no programa da Rádio Mix na semana passada, do Pop Bola, convite do Calheiros, mandar um beijo para ele aqui. Do lado do aeroporto Santos Dumont, tava apertadão para dar aquela mijada, o Calheiros me esperou ali no Calabouço, fui lá no banheiro fazer aquele xixi maneiro, e cara, lindo, sintético, um tapete, a quadra de futevôlei maneira, a galera jogando a peladinha lá, os banheiros limpos, novinhos, bonitos. Eu participei também da votação lá que aprovou a SAF no Vasco. A parte de cima, que é onde tem um salão com vista ali para aquela lagoa ali, lindo também, limpinho, bonitinho. Então tá bem legal, tá muito bem cuidado a sede do Calabouço, tá um tapete. A sede náutica da Lagoa, mandar um abraço e todas as felicitações ao Zé Comé, que faz um trabalho, desculpa o termo, pica, não vou xingar um palavrão que começa com F, termina com A, que já entenderam qual é. E, cara, é um cara que tem um coração gigante, tem gente que não gosta, reclama de uma coisa ou outra, mas o coração do Zé ninguém pode discutir, cara. O amor e a dedicação hercúlea que esse cara tem pelo Vasco é surreal. E a sede náutica da Lagoa tá um brinco, foi toda ela reformada de tudo. A galera doando com Pix lá, capitaneada pelo Zé Comé. Empreendedores e donos de negócios também doando, ajudando com entrega, às vezes de serviços ou até de material para a sede náutica da Lagoa. Tá incrível, eu já doei para a sede náutica da Lagoa também, no Remo És Imortal, não lembro se é gmail.com, é hotmail.com. E ele cita, né, que o Vasco agora está finalizando o processo de pegar a certidão negativa de débito para captar recursos incentivados, né? Tem empresas que pagam impostos lá, você pode pegar essa grana e transferir para esportes olímpicos. E o Vasco, segundo o Jorge Salgado, está voltando com as atividades do departamento de amadores, né? Inclusive o basquete deve ingressar na NBB agora no final do ano, beleza? Então é isso, galera. Fiz uma análise aqui da gestão do Salgado e encerro com a seguinte visão. Eu acho que a gente tem fotografias de momento, né? Eu já falei várias vezes que eu acho que o Salgado esportivamente foi o pior presidente da história do Vasco. Administrativamente eu vi que teve avanços. Caso ele conclua realmente a reforma de São Januário, que ele confirmou nessa mesma entrevista, que deve estar saindo entre maio, final desse primeiro semestre, ou seja, entre o mês de maio e junho, e deve as coisas começarem a andar no segundo semestre, aí ele muda de patamar como presidente, porque ele vai ter sido o cara que todo mundo prometeu ao longo de quase 100 anos, ao longo de quase 100 anos não, né, porque o estádio começa lindo e maravilhoso,
Mas desde os anos 90 a gente vê esse papo aí de vai reformar. De 20 a 30 anos, se fala da reforma de São Januário e ninguém faz. Só na virada dos anos 2000 a gente teve Eurico Miranda 2 mandatos. 2 mandatos nada. O Eurico Miranda teve de 2000 a 2008 2 mandatos. Depois ele volta para mais um mandato. O Eurico teve 3 mandatos. O Campelo teve 1 mandato. O Roberto Dinamite teve 2 mandatos. Então a gente está falando de 4 com 2, 6 com 7. 7 presidentes, 7 mandatos, né? Porque alguns tiveram mais de um mandato, só na virada dos anos 2000 e ninguém conseguiu fechar isso. Se a gente voltar um pouco para trás ali, o período ali já do Calçada, que foi disparado o maior presente da história do Vasco, também não conseguiu, mesmo com a grana do Nations Bank, etc. Então, assim, se ele consegue realmente fechar isso, ele vai fazer algo histórico. É a primeira vez que o Vasco fecha para além de uma modernização, uma ampliação que vai dobrar a sua capacidade e vai modernizar o estádio. E aí, se realmente tudo continuar caminhando bem com a 777, foi ele que negociou a SAF e teria encontrado um puta de um parceiro comercial para o Vasco. Então, concretizando isso dessa forma, aí eu acho que a nossa visão a respeito da gestão dele tem que mudar, né? Óbvio que vai continuar a crítica ao futebol. A gente vai poder dizer, administrativamente foi top. Reformou São Januário, aprovou a SAF, fez algumas mudanças no clube, mas o futebol foi uma tragédia. Então tu balanceia um pelo outro, lembrando que o principal pro torcedor sempre vai ser o futebol. Então a gente pode balançar isso com a parte administrativa do futebol. Aí tu fala assim, cara, vai ser um nota 6,5, 7. Né? Porque o futebol foi muito ruim, mas já foi corrigido pela SAF logo na sequência. Então acho que dá para colocar dessa forma. Se ele tivesse não caído em 2020, e aí jogar na primeira divisão em 21, tivesse feito um ano ali, classificando para Libertadores, ou até mesmo para uma Sul-Americana, acabando em 9º, 10º ali, e no ano seguinte aprovada a SAF, ele teria sido um puta de um presidente. Mas não foi isso que aconteceu no futebol, e a reforma de São Januário está muito avançada e ainda não está concretizada. Então a fotografia, nesse momento, eu acho que ainda é muito ruim, mas fechando a reforma de São Januário, aí eu acho que ele dá um salto grande de análise, pelo menos a meu ver. Aí você em casa faz a sua análise da forma como você bem entender. E é isso. Então assim eu analiso a gestão do Jorge Salgado, que está chegando ao final, e a gente não sabe se ele vai concorrer ou não a uma reeleição. Lembrando que perdeu-se muito interesse pela presidência do Vasco, porque a menina dos olhos de todo mundo e onde circulava a grana era o futebol. E ninguém agora mais palpita em nada lá. Tem um conselho da SAF com 7 cadeiras onde o clube associativo só tem 2. Ele participa, opina, comenta, mas não decide porcaria nenhuma. Então, acabou que as pessoas não têm mais tanto interesse. Você pode perceber que as eleições do Vasco começavam bem antes. Estava todo mundo já se candidatando, dizendo que ia concorrer, já prometendo isso, aquilo. Todos eles, tá? Todos eles. E esse ano você não tá vendo ninguém falar nada. Ninguém. Nem o Salgado, nem o Júlio Brandt, nem o pessoal ali da ala do Casaca. Esses players que lançaram a candidatura estão tímidos, começando agora. O Cassiano também começando a falar alguma coisa. O Levin também, você viu que não estava público. Por quê? Perdeu-se a menina dos olhos que era o futebol. Então hoje o presidente do Vasco é basicamente um síndico. Cuida ali das sedes administrativas e é isso. E o futebol, ele também não palpita em muita coisa, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. Hoje tem entrevista coletiva do nosso volante Jair. Estarei presente lá e receberei Carlos Germano para o episódio número 89 do Futebolaço Podcast, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento em volta, nós estamos juntos, valeu!